vacinados com antídoto anticobra aqui em Santa Catarina. E você vai ver também. Nova lei prevê punições mais duras para quem maltrata idosos. Fumicultores da região sul do estado se reúnem com parlamentares para falar sobre o preço da safra deste ano. Polícia Civil do Estado ganha novos delegados após formatura. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, muito boa tarde. Nós estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, 16 de julho de 2025. E a gente está com calorão hoje, hein, gente? Vai virar esse tempo. Amanhã tem previsão de chuva aqui para a região sul, região de Planalto e também todo o estado. É aí sim a frente fria que está chegando. Essa é frente fria. Frente fria traz chuva. Massa de ar polar traz frio. Então amanhã as temperaturas devem amanhecer aí na casa dos 10, 12 graus, chegando também aos seus 23, 24. Hoje aqui na região de Planalto está 25. Mas depois cai porque a chuva vai chegar em todo o estado nessa quinta-feira. Então prepare-se, né? Quem estava esperando a chuva, ela vai vir amanhã. E olha só, as punições pelos crimes de maus tratos e de abandono de pessoas com deficiência e idosos estão mais rigorosas, segundo a Lei Brasileira de Inclusão e o Estatuto da Pessoa Idosa, publicada no último dia 4 no Diário Oficial da União. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB de São Paulo, na qualidade de presidente em exercício, sancionou na última sexta-feira a lei que aumenta a punição contra quem cometer os crimes de maus tratos e abandonos de incapaz contra idosos ou pessoas com deficiência, PCD. Antes, o crime de abandono podia ser punido com prisão de 6 meses a 3 anos. Agora, o delito tem pena de reclusão que varia entre 2 e 5 anos. A nova lei também define agravantes. Se o abandono do idoso ou PCD resultar em lesão corporal grave, a prisão aumenta de 3 a 7 anos. E caso a vítima morra, a prisão será de 8 a 14 anos. Os mesmos prazos são aplicados caso alguém exponha idoso ou PCD a risco de vida ou de saúde, o que é considerado crime de maus tratos. Está incluso neste rol privar uma pessoa de alimento ou abusar de métodos de correção. Segundo o relator, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que apoiou o aumento das penas, esses são crimes praticados contra quem não pode oferecer resistência e que podem acarretar em danos físicos e psicológicos irreparáveis. Na sua opinião, as punições anteriores eram amenas. O texto foi originalmente sugerido pelo deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro. Com a aprovação, foram modificados os estatutos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e da criança e do adolescente. E nos próximos meses, os Estados Unidos vai pretendendo acabar com a adição de corantes com derivados de petróleo em vários tipos de doces. O uso de corantes sintéticos derivados do petróleo vai ser eliminado gradualmente pelos principais fabricantes de sorvete dos Estados Unidos. Segundo a Associação Internacional de Alimentos Lácteos, o prazo para a implementação da medida foi fixado até o final de 2027. Mais de 40 marcas de sorvete fazem parte da organização. A decisão é uma resposta à pressão do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que pretende remover aditivos desnecessários da dieta dos americanos. Agora temos cerca de 35% da indústria alimentícia americana que já se comprometeu, entre 35% e 40%. Isso se soma aos 35% da indústria alimentícia que já era orgânica e livre de produtos químicos. Especialistas da área da saúde argumentam que alguns estudos relacionam os aditivos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, câncer, diabetes, entre outras doenças. De acordo com dados do setor, os americanos consomem cerca de 8,6 quilos de sorvete por pessoa anualmente.
que tanto, né, para tanto sorvete, tem que queimar caloria fazendo exercício. E sobre isso, sobre exercício, prática de atividade física, vem aí dentro da universidade os Jogos Universitários Catarinenses, que vão acontecer entre os dias 17, ou seja, amanhã, e dia 23. E serão realizados esse ano na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. São 18 modalidades em disputa e o campeão garante vaga para os Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs, que vai acontecer esse ano em Natal, no Rio Grande do Norte, lá em outubro. Mas sobre isso, eu converso agora com o pró-reitora de Administrativo e Financeiro e presidente da Comissão Central Organizadora, a famosa CCO, da Unesc, José Otávio Feltrin. Obrigado pela presença, seu José Otávio, pró-reitor. E como é que está a expectativa de receber esses jogos na Unesc esse ano? Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes e muito obrigado pelo espaço cedido para nós. Sim, é um desafio esses jogos. Esses jogos universitários eles acontecem anualmente. O ano passado foi na Univale, em Itajaí, e este ano nós nos candidatamos a executar, a realizar esses jogos aqui. Analisamos os cadernos de encargos da Federação Catarinense de Jogos Universitários, né? E vimos que o nosso complexo esportivo e com o apoio de terceiros poderíamos realizar esses jogos, né? Então nós estamos com uma expectativa muito grande, porque nós vamos usar, além do complexo esportivo da nossa universidade, vamos ter o apoio da SAT, que é aqui do lado, nós vamos ter o apoio do Ginásio Municipal de Criciúma e também teremos aí o apoio do Mambituba. Então nós teremos competições nesses 4 locais. A partir de amanhã, de manhã já temos competições. A abertura oficial será amanhã às 19 horas aqui no ginásio central, o que a gente chama do ginásio grande aqui da nossa universidade, às 19, todos estão convidados. E sim, sem dúvida nenhuma, né? Nós tivemos que pensar em tudo, além do caderno de encargo, nós tivemos que pensar em todo o contexto para dar o apoio necessário. Por quê? Vai vir em torno de 1.500 atletas e depois em torno de 600 árbitros, mais dirigentes, mais familiares que acabam acompanhando, porque nós estamos em período de férias ainda, né? Portanto, isso é uma necessidade de nós trabalharmos e darmos o melhor possível da nossa universidade. Então, cabe salientar que praticamente 1.450 atletas ficarão alojados dentro do campus da universidade. Por isso que nós nos preocupamos muito com a questão da estrutura que nós temos que prover, né? Desde a segurança, banheiro, chuveiro, toda a logística, inclusive alimentação, café da manhã, almoço e janta, será feito dentro da nossa universidade, nas estruturas que nós temos aqui, também nos restaurantes e lanchonetes ao redor. Isso aí nos deixa muito lisonjeado, porque vai vir 27 universidades do estado, né? E dessas 27 tem universidades que vão trazer atletas em algumas modalidades de alta performance, de seleção brasileira. Então, também isso aumenta muito mais a nossa responsabilidade. Até porque, né, a gente pensa em jogos universitários, os jogos escolares por si só, como o senhor disse, já tem alto rendimento, né? Tem atletas das fundações que vão lá, participam e divulgam. E os universitários, como o senhor bem frisou, tem atleta de ponta também, de seleção, tudo. Tem algum famoso nesse meio termo aí. A gente sabe que Santa Catarina é um grande celeiro, né, de talentos para as seleções das mais diversas modalidades. São 18 modalidades. Então, tem alguém para tietar, para falar a verdade, professor? Olha, até esse momento, não temos ninguém que foi nos passado, mas a gente sabe que tem, mas as próprias delegações não fazem muita questão de fazer a divulgação dos nomes desses atletas de alta performance, né? Isso é uma questão que eles mantêm meio que um meio segredo de Estado, mas a gente aos poucos vai descobrindo, até a abertura amanhã à noite, nós vamos saber quais são aqueles atletas de alta performance, né? Por questões de que as universidades estão vindo aqui para buscar a seletiva a nível nacional. Então, eles não vêm aqui só para passear, fazer turismo ou se divertir. Além disso tudo, tem a questão esportiva que é levada muito a sério. Portanto, isso aumenta cada vez mais a responsabilidade da nossa universidade, através da nossa
a reitora em exercício, Gisele Coelho, que nos determinou para nós fazermos o melhor possível para que todos saiam com uma boa imagem da nossa Unesc para esse estado de Santa Catarina e também, por que não, para o Brasil. E eu imagino, né, o staff da Unesc é enorme, então os estudantes de fisioterapia, de medicina, das áreas de saúde, das áreas, claro, de educação física, de logística, administração, todos eles acabam envolvidos, porque o esporte é isso, né, professor? Ele trabalha todas as áreas, em qualquer cantinho tem uma área específica ali para trabalhar dentro do esporte. E a gente vê justamente no alto rendimento, na performance, como o senhor disse, eles buscam essa vaga nos jogos brasileiros, né, nos mais importantes do país, a Unesc já participou deles, inclusive. Então, assim, tudo quanto é canto dá para se trabalhar os universitários da Unesc. Eles vão ser voluntários em todas as áreas, professor? Sim, nós já temos uma escala de trabalho, né? E aonde que todos os cursos da área da saúde, direto ou indiretamente, estarão envolvidos. E o mais importante disso é colocarmos que a Unesc ela está sem aula nesse período, mas a Unesc continua prestando todos os serviços normais. A Unesc não vai parar, né? Vamos estar com os serviços de fisioterapia, teremos os serviços na área jurídica, a atenção ao estudante, a biblioteca aberta. Então, a Unesc vai estar trabalhando normalmente com todos os serviços e mais com 1.500 atletas girando aqui dentro também. Então, imagina que isso é uma responsabilidade muito grande para que nós possamos dar conta dessa logística toda. E, sem dúvida nenhuma, todos aqueles que já estão na escala de voluntariado estão sendo orientados de como deve fazer dentro de cada área, mas realmente vai envolver todas as áreas do ensino, da educação e também da pesquisa vai estar envolvida, sim, sem dúvida nenhuma. E a Unesc, como ela se preparou para esses jogos, né? Imagino, não sei se é a sua primeira experiência coordenando jogos esportivos, né? Mas como é que a Unesc se preparou para ir atrás, né, de uma vaga novamente aí nos Jogos Abertos Universitários, os Jogos Universitários Brasileiros, desculpa. Nós temos aqui o nosso curso de Educação Física, o nosso setor de esporte, foi feito várias pré-seleções, aonde que foi escolhido as equipes para participar das modalidades, principalmente praticamente de todas as modalidades nós vamos estar competindo e através do professor Fagner, do professor Johnny Márcio, construíram um grupo de técnicos por modalidade, fizeram a seletiva e nós estamos aí tentando brigar ao máximo para que nós possamos também nos classificarmos para os Jogos Brasileiros, sim, sem dúvida nenhuma, Jogos Brasileiros Universitários. Professor, para a gente encerrar, só deixa o convite aí, né, da cerimônia de abertura, quem quiser participar, geralmente ela é bem bonita, bem entusiasmada, né, trazendo memórias da cidade, de certo, algo do centenário também será especificado dentro dessa abertura. Deixa o convite para as pessoas que queiram participar, né, levar crianças, esporte é sempre motivador, né, professor? Sim, sem dúvida nenhuma, né? O esporte congrega e agrega, né? E nós vamos ter aqui os portões abertos da nossa universidade, não será cobrado ingresso em nenhum momento, a comunidade toda, tá? Toda está convidada para vir, todos os dias, a abertura é amanhã à noite, às 19 horas, aqui no nosso ginásio, onde que nós vamos ter aqui a presença de autoridades do Estado, as autoridades municipais e também a questão de autoridades voltada ao esporte. Então vai ser um evento, como a gente diz, uma mini abertura de Olimpíadas, né? Nas devidas proporções. Portanto, estamos convidando toda a comunidade a participar, contamos porque é muito importante vir prestigiar e mostrar que o Criciúma, junto com a Unesc, com todos os segmentos, nós somos um povo ordeiro, organizado e que quer o bem de todos. Obrigada pela participação conosco aqui no Informe Região. Fica aí a comunidade toda convidada. A gente espera que esses jogos realmente sejam enaltecidos pela comunidade, porque esporte é isso, né, gente? É vida, é continuidade, enfim.
dá para participar. Então, vá na Unesc desta quinta-feira, melhor dizendo, até o domingo, com os Jogos Universitários Catarinenses acontecendo. Obrigado mais uma vez ao professor José Otávio Feltrin, que é pró-reitor de Administrativo e Financeiro da Unesc. Obrigado também ao colega Marcelo Bortolin, que nos ajudou nessa entrevista. A seguir, novos agentes da polícia são formados pelo Estado. De volta com o nosso Informe Região e olha só, gente, o avanço da diabetes tipo 2 entre crianças e adolescentes está preocupando os médicos. O crescimento dos casos está ligado à obesidade infantil e ao excesso de telas e também à puberdade precoce. Os médicos que participaram da 85ª edição da Associação Americana de Diabetes mostraram preocupação com o aumento do tipo 2 da doença. Segundo a versão 2025 do Atlas da Diabetes, esse tipo representa 90% dos casos em todo o mundo. Um estudo da Federação Internacional de Diabetes de 2021 estimou que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes entre 14 e 19 anos vivem com a diabetes tipo 2. Os médicos alertaram que o diagnóstico da doença está sendo cada vez mais cedo devido à obesidade infantil e o sedentarismo. A falta de um bom sono e o histórico familiar também podem influenciar no desenvolvimento do quadro. Além disso, o excesso de peso tem antecipado a puberdade, pois o acúmulo de gordura reduz os níveis da proteína que transporta os hormônios sexuais. Entre as meninas, o início da transição passou dos 14 para os 10 anos. Outro ponto de alerta é o tempo de exposição à doença. Embora o tipo 2 em jovens não seja o mais agressivo, o diagnóstico precoce significa que as complicações tendem a surgir décadas antes, por volta dos 40 anos, em vez dos 60 ou 70 anos. Estudos recentes apontaram que quanto mais cedo a diabetes tipo 2 se manifestar, maior o risco de desenvolver demência na velhice. A projeção para 2050 prevê um aumento da enfermidade devido ao envelhecimento da população e o aumento da urbanização em todo o mundo. Para reduzir o risco de complicações precoces, os especialistas recomendam um controle rigoroso da glicemia, com a prática regular da atividade física, alinhada à alimentação saudável e um sono adequado. No entanto, o tratamento em crianças e adolescentes enfrenta dificuldades. A baixa adesão, a resistência ao uso de medicamentos crônicos e a presença de comorbidade como depressão e ansiedade dificultam o controle da diabetes. Segundo as diretrizes da ADA, o rastreamento precoce é fundamental. Ele deve começar aos 10 anos ou no início da puberdade em crianças com sobrepeso ou histórico familiar. As tecnologias para ajudar no controle já estão sendo usadas. Entre os avanços, a monitorização contínua da glicose e o pâncreas artificial são os mais eficazes. O dispositivo que simula o órgão real combina um sensor de glicose com uma bomba de insulina que ajusta automaticamente as doses conforme a necessidade do corpo. Olha, gente, que caso aqui em Santa Catarina. 11 recém-nascidos receberam o antídoto para a picada de cobra no lugar da vacina da hepatite B, no Hospital de Santa Cruz, em Canoinhas, uma das cidades do norte aqui do estado. Os bebês não apresentam reações, não apresentaram e seguem sendo acompanhados pelo município. Os casos ocorreram na semana passada, entre quarta-feira e sexta-feira, e a situação foi confirmada pelo município ontem à tarde. Em nota, o hospital, que é filantrópico e tem convênio com o município, afirmou que apura o caso por meio de uma sindicância interna. Então, as crianças estão sendo acompanhadas, foi trocado os frascos, não se sabe exatamente o que aconteceu. 11 crianças que nasceram ali semana passada e a gente vai acompanhando o que vai trazer essa sindicância, né? Porque não é um erro banal. Mesmo uma já seria um erro, né, surreal de acreditar que possa acontecer. Agora, 11 é demais, né? Então, vamos continuar acompanhando esse caso em Canoinhas, gente. Soro de picada de cobra no lugar de vacina. Olha só,
A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu, em cerimônia, o curso de formação inicial para 43 delegados de polícia e 15 psicólogos policiais e uma escrivã. Os agentes já foram destinados e começam a atuar nas próximas semanas. Do curso de formação profissional, considerado o mais completo do Brasil entre as academias de polícia judiciária, teve início em 31 de janeiro e foi concluído em 15 de julho de 2025. Os formados completaram uma carga horária de aproximadamente 1.074 horas-aula, que incluiu aulas teóricas, práticas e estágio em delegacias e na central da Macro-Regional de Plantão da capital. Todos os novos policiais já foram nomeados e tiveram suas lotações definidas. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o governador do estado, Jorginho Melo. O estado de Santa Catarina está numa boa fase, numa grande fase sobre segurança pública do estado de Santa Catarina. A gente passou o estado a limpo, não tem área que a gente não mexeu, mas essa é uma área muito importante para dar segurança aos catarinenses. A gente pode bater no peito e dizer que a gente tem orgulho da nossa polícia, do comprometimento da nossa polícia, o preparo que a nossa polícia tem hoje para enfrentar o mundo do crime, que cada vez se aparelha mais. A gente fala em facções, fala em fronteiras, que entra droga, que entra isso, que entra aquilo, que entra arma, e a nossa polícia, dentro do território catarinense, está dando um show e muitas vezes sobrando informações ainda para ajudar um novo estado, um estado amigo, um estado parceiro. Diz, nós estamos sabendo que vai acontecer tal coisa. Isso ajuda muitas vezes eles a prevenir, a evitar uma tragédia. O delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, comemorou a formatura dos novos policiais que agora fazem parte da instituição, que em 2025 está completando 213 anos de serviços dedicados à proteção dos catarinenses. Na ocasião, ele destacou a importância sobre a formação técnica, o compromisso com a ética e a missão de garantir a segurança de cada cidadão do estado. É um grande dia, terminou a academia de polícia, eles estão se formando e em 15 dias estarão assumindo as delegacias de polícia como delegados de polícia do sul ao norte, de leste a oeste. Nós temos aí um grande objetivo que era preencher diversas unidades policiais que estavam sendo delegados. Nós tínhamos só de comarcas, cidades, eram 29 unidades sendo delegado de comarca, além de outras delegacias que totalizavam 59. Então nós conseguimos uma primeira turma, foram 40 nomeados, na verdade foram 43 que estão se formando agora por umas questões judiciais, tem outros 4 em formação. Então nessa primeira leva são 47 novos delegados que atuarão. Durante o evento, o governador autorizou a realização de um novo concurso público para 300 agentes da Polícia Civil do estado. O edital deve ser lançado até o final deste ano. O sul do estado está contemplado também, né? Como a gente falou, 43 já estão aí formados. Aqui, regiões como Meleiro, Turvo e Sombrio, que estavam assim há anos sem delegados, agora vão ser contemplados. Criciúma recebe 3, Orleans, Imbituba, então várias cidades aí estão sendo contempladas com esses profissionais. E Sara também recebe um delegado e um psicólogo. É a única cidade aqui do sul do estado que recebe psicólogo também, porque vai ter a DPCAM, que é a Delegacia de Proteção ao Idoso, à Mulher, à Criança e ao Adolescente. A seguir, a Lesc promove reunião com fumicultores do sul do estado. De volta com o último bloco do nosso Informe Região. E olha só, gente, a Lesc realizou na última semana uma audiência pública no município de Sara para debater as novas regras para a classificação do tabaco em Santa Catarina. O objetivo do evento foi discutir um projeto de lei que dá aos produtores a possibilidade de realizar a classificação do fumo dentro das suas propriedades.
Com uma receita bruta anual de mais de 11 bilhões de reais, a produção de tabaco movimenta a economia catarinense. Os dados da Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, demonstram a importância econômica da atividade, que é responsável pelo sustento de cerca de 40 mil famílias no estado. A produção anual chega a 183 mil toneladas, o que faz de Santa Catarina o segundo maior produtor nacional do insumo. Diante da relevância do setor, a Alesc, por meio da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, realizou na sexta-feira, 11 de julho, no município de Içara, na região sul do estado, audiência pública para debater uma demanda dos fumicultores. O que as mais de 40 mil famílias que dependem da produção de tabaco em Santa Catarina pedem é que o processo de classificação seja realizado diretamente nas propriedades rurais. Atualmente, para que o processo de classificação ocorra, é necessário que a produção seja levada até algumas unidades aqui pelo estado. O processo de classificação, ele determina não só o valor que vai ser pago aos produtores, mas também a qualidade do produto. É importante lembrar que o objetivo dessa audiência pública é debater o projeto de lei do deputado Sargento Lima, que altera as normas para a classificação do tabaco aqui em Santa Catarina. Essa é uma demanda antiga do setor, que clama por mais transparência no processo. Na reunião, os produtores e as empresas compradoras tiveram a oportunidade de manifestar as suas demandas, de forma que a proposta do deputado Sargento Lima possa ser aperfeiçoada. O nosso objetivo com essas audiências públicas é promover o debate, a discussão e o aprimoramento desse projeto de lei que visa estabelecer que a escolha da classificação do tabaco seja feita na propriedade rural do agricultor. Nós sabemos que tem muitas questões de ordem jurídica, legais, que a gente tem que discutir entre as empresas fumageiras e os produtores. Por isso, nada mais justo e importante do que trazer esse assunto perante a sociedade e principalmente a comunidade rural. O deputado José Milton Schaefer, do PP, também esteve presente no encontro. Ele argumentou que os produtores sempre quiseram debater nas propriedades o preço do tabaco. Essa é uma audiência de muito interesse aqui da região, do nosso estado, né? Porque a fumicultura, ela é uma atividade que casa muito com a agricultura familiar, é uma importante fonte de renda e ela tem um sistema comercial que difere dos demais produtos agrícolas, em que você pega o produto na propriedade e depois na indústria que vai dizer qual o valor que tem aquele produto. Os produtores sempre tiveram esse sonho de poder discutir o preço do produto dele lá no galpão, na propriedade dele. A luta dos fumicultores pela aprovação da lei estadual tem como foco garantir a valorização do trabalho desempenhado por eles. No setor fumageiro, existem muitas empresas que levam vantagem sem considerar o trabalho feito pelo produtor. E o que a gente reivindica hoje aqui é exatamente a valorização do nosso trabalho como um todo, porque a gente expõe a nossa propriedade, expomos até mesmo as nossas famílias, a todas as fumageiras que nos visitam. Só porque na hora da comercialização, eles não são justos, muitas vezes não são justos com a gente, como a gente gostaria que fosse. A Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, é favorável ao projeto de lei que altera as regras para a classificação do tabaco. Nós da AFUBRA, que temos essa abrangência e temos todos os produtores de tabaco como iguais, não poderíamos ter um tratamento desigual. Portanto, o trabalho de prosperar essa legislação e que seja uma lei aperfeiçoada, inclusive além daquela do Rio Grande do Sul, para facilitar e favorecer mais o nosso setor, o produtor de tabaco, é um louvor. E a FUBRA endossa plenamente esse novo sistema porque ele é viável e é favorável para uma segurança na comercialização deste produto. O Sindicato da Indústria de Tabaco, o Sinditabaco, se posicionou contrário ao projeto. A proposta apresentada ela muda drasticamente essa sistemática já de muitas décadas. E ela traz consigo algumas preocupações relevantes que nós temos em função dessa mudança de procedimento. Toda a logística envolvida ela vai ser alterada. Não vai haver a possibilidade dos órgãos de classificação acompanharem
para dirimir dúvidas nas casas dos produtores, em suas propriedades, porque são 40 mil produtores em 184 municípios aqui do estado de Santa Catarina. Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande, ficarmos atentos, porque os custos adicionais são inevitáveis. Gente, tem muita gente ainda que vive do plantio do fumo, não só Içara, mas toda a região sul principalmente. Muita gente já fez a transição, né? Saiu do plantio do fumo para outras culturas, mas está aí, né? 500 famílias ainda dependem disso e realmente classificação e precificação é tudo para eles, porque chega a indústria e paga o que quer, na hora que quer, como quer, nem sempre banca os custos daquela produção inteira. Então, ter leis que fazem com que essas pessoas tenham uma diretriz melhor na sua vida é bem importante. Antes de encerrar o nosso Informe Região, o Campeonato Brasileiro da Série A, hoje tem jogo, quem tá com saudade, né, da Série A, ela já voltou. Palmeiras e Mirassol, às 7, às 7h30 tem Ceará e Corinthians, às 8, Santos e Flamengo, às 9h30, Botafogo e Vitória, Bragantino e São Paulo, e amanhã Fluminense e Cruzeiro. Fecham a 14ª rodada do Brasileirão, que ainda tem adiados e sem data ainda prevista: Atlético Mineiro, Sport Recife, Bahia Internacional, Juventude e Vasco da Gama para acontecer, tá? Esses jogos aí, esses 3 últimos estão adiados. Hoje tem expectativa, inclusive, de Neymar Júnior em campo no jogo contra o Flamengo, e Pedro, depois da confusão lá com o técnico, tá fora, segundo ele. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Às 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da Hit TV. Lembrando, a TV Primavera também a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa quarta-feira. Cuidado, o frio tá chegando, mas antes vem chuva. A gente se vê amanhã. Tchau!